Olá, bem-vindo ao nosso programa de Papo com a Bíblia. Eu sou o pastor Kenji e estou acompanhado dos meus amigos, ministros da Palavra de Deus, pastores Silvio de Oliveira, Edson de Faria e Silvio Martinez. Como é que os irmãos estão? Melhor agora nesse programa de Papo com a Bíblia, meus queridos pastores e amigos, e você que nos acompanha, sempre com um tema muito interessante como o de hoje. Deus abençoe a todos. Boa tarde, pastores. Seja bem-vindo você que está nos assistindo. Que a doce graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo resplandeça sobre você. Fique atento que o tema hoje é extremamente importante. Amém. Boa tarde a todos, que a graça e a paz seja com todos. Uma alegria estar de volta, de Papo com a Bíblia. Mais uma terça-feira que a gente possa esclarecer alguns sentimentos também que nós todos temos, e hoje vai ser muito bom. Muito bem, este programa é patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, que fica aqui em São Caetano do Sul, a rua São Francisco de Assis, número 107. Temos cultos na segunda-feira, culto de oração, às 19h30, quarta-feira, o nosso estudo bíblico, às 20 horas, domingo, às 9 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical, 10 horas, o nosso primeiro culto dominical e o segundo culto, às 18h30. Você é nosso convidado, nossa convidada especial para participar conosco dos nossos trabalhos. Mas também temos na nossa agenda a sexta-feira, mas quem vai falar sobre isso é o pastor Silvio Martinez. Sim, às sextas-feiras nós temos um trabalho com dependências e codependentes químicos. Os familiares ou dependentes químicos, onde nós nos reunimos para orar, para conversar, para poder esclarecer algumas dúvidas que as pessoas têm a respeito de dependência. E, se necessário, nós encaminhamos para clínicas de recuperação. Nós nos reunimos às sextas-feiras, às 19h30, na rua Ileia, número 28, bairro Santa Maria, que é na Congregação Batista em Santa Maria. Muito bem, eu também quero pedir a você que participe, se inscreva no nosso canal, caso você ainda não tenha feito isso, e também ative as notificações, o sininho, tudo isso vai, curta também o nosso programa, porque tudo isso vai nos ajudar. Muito bem, vamos ler um texto conhecido no livro de Jó, no capítulo 1, para tratarmos do nosso bate-papo de hoje. Então, no capítulo 1 do livro de Jó, a partir do verso 13, está assim: Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: Os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar a você. Uma notícia pior que a outra. O que fazer quando as coisas vão de mal a pior? A Bíblia nos ensina como reagir, como devemos reagir, como devemos responder. Muito bem, esse é o tema do nosso bate-papo de hoje, e quem vai começar a nos ensinar é o pastor Edson de Faria. É interessante, pastor, que é uma pergunta que não é tão fácil de ser respondida, Eu tenho certeza e a convicção que cada um de nós já passamos por alguns perrengues que a gente falava, bom, pior do que está não pode ficar. Mas de repente a coisa ficava. Então tenho a convicção, tenho a certeza disto.
E é interessante como a gente, nessa hora, parece que você fica batendo cabeça. Você não sabe o que você vai fazer, para quem você vai recorrer, né? Então a gente fica realmente numa situação de calamidade, né? Mas eu tive nesses dias atrás, nós demos Jó, mas eu tive pensando, isso inclusive eu preguei, eu trouxe algumas mensagens lá na igreja, lembrando do que está escrito na carta, no Evangelho de João, né? Nós temos 2 milagres que foram feitos por Jesus Cristo em Caná da Galileia, né? A transformação de água em vinho e a cura de um oficial que morava em Cafarnaum. É interessante, pastor, porque quando nós estamos olhando para aquela transformação da água em vinho, Jesus Cristo estava ali, né? E tinha um propósito para que Jesus estivesse ali. O vinho acabou, né? E aquele casal estava quase com a de entrar para a história de o casamento que o vinho acabou. Então, onde eles aparecessem, a lembrança era, não, é aquele casal que acabou o vinho. É o vexame. É o vexame social, né? Social deles. Mas é interessante que Jesus estava ali e ele supriu, né? E foi interessante porque o mestre de sala, vamos dizer assim, ele falou para o noivo, todo mundo deixa o vinho melhor, o pior para depois, só oferece o primeiro. E você ofereceu o vinho melhor depois. Significa que o milagre que Jesus fez levou de muito mais vantagem do que o vinho que eles tinham tomado, que seria, entre aspas, o melhor. Com respeito ao segundo milagre que Jesus fez com o filho do oficial, do rei, é interessante que aquele oficial estava também querendo o milagre de Jesus, deve ter andado por volta de 8 horas, se é que ele foi a pé, de Cafarnaum para Caná da Galileia, porque, segundo os comentários, eram 40 quilômetros. E pelo que eu aprendi, o ser humano ele anda 4 quilômetros por hora. Então, com certeza, aquele oficial, se foi a pé, andou 8 horas a pé. E Cafarnaum era uma região mais baixa e Caná ficava mais alto. Então, ele teve que subir lá as montanhinhas, para chegar lá. E qual foi o que ele falou para Jesus? Venha comigo porque meu filho está para morrer, está com uma febre alta e está à morte. E Jesus Cristo é interessante porque ele age de perto e de longe. E ele falou para aquele oficial, vai, pode ir, teu filho continuará vivo. E o homem foi, né? E recebeu a graça porque o filho dele salvou. É interessante porque o que eu vejo nisso, a soberania de Deus. Quando nós passamos por algum obstáculo extremamente grave, a primeira condição nossa é estar procurando quem? A quem pode fazer alguma coisa. Não adianta eu começar a procurar A, B ou C, porque eu vou bater cabeça e não vai dar certo. Primeiro, o motivo de quem conhece Jesus Cristo, de quem sabe a quem procurar. Esse homem soube a quem procurar, aquele oficial. Foi diretamente à fonte em que ele poderia receber a graça e recebeu. Cabe a nós também sabermos a quem nós vamos procurar. Eu lembrei também de Jairo, né? Aquele chefe de uma sinagoga, que Jesus Cristo chegou e ele se ajoelhou diante de Jesus e falou, Senhor, vem comigo que minha filha está enferma também à morte. Interessante que lá Jesus vai com ele para casa, né? Ele encontra depois no meio do caminho lá aquela mulher do fluxo de sangue que vai demorar, né? E chega os amigos daquele homem e falam, olha, Já morreu. Jairo, deixa Jesus tranquilo porque tua filha já morreu. Jesus não dá nem bola para aquilo que eles falaram. Continua indo e tem a graça de ter a filha ressuscitada. Então, são condições que eu vejo que nós temos a quem procurar. Se nós não vamos procurar, nós estamos sendo incoerentes. Então,
A Bíblia nos ensina a quem procurar. Procurar primeiro, buscar primeiramente o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Então, qualquer perrengue que nós estejamos passando, eu tenho certeza que você que está nos ouvindo pode estar passando por alguma situação grave, né? Mas lembre de uma coisa, Jesus Cristo está a postos. É Ele que deve ser procurado em primeiro lugar. Senhor, a situação é essa. Eu não tenho mais o que fazer. Aliás, nós chegamos a algumas, foi outro dia até por tema de brincadeira, mas brincadeira meio sem graça, que às vezes o subsolo, o fundo do poço ainda tem o subsolo, né? Tamanho é o perrengue que a gente passa. Mas nós sabemos a quem procurar. Amém. Quem procurar é Jesus Cristo. Senhor, estou aqui, não tenho condição, faça-se a tua vontade. Aliás, eu aprendi isso muito recentemente. Orava para uma bênção e sabia que Deus poderia dar, mas só faltava uma coisinha. Senhor, faça-se a tua vontade. Jesus Cristo ensinou isso lá na sua oração. Quando ele foi pedir, Senhor, faça de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade. Isto eu aprendi recentemente. Após aprender isto, a bênção chegou. Amém. Né? Tá bem. Pastor Silvio Martinez, além de quando as coisas vão de mal a pior na nossa vida, além de nós, crentes, buscarmos o Senhor, há outra coisa que devemos fazer? Descansar. Descansar no Senhor. A gente vê a nossa ansiedade, né, de poder querer resolver esses conflitos que todos nós temos, né, prontamente para ontem, né, e não descansamos deixando Deus agir em nosso lugar. E muitas vezes a gente quer dar uma ajudinha para Deus. Sim. E aí é onde a gente erra, a gente falha, aonde a gente sofre. Nós sofremos porque não descansamos em Deus, né? O salmista, eu estava vendo Davi, acho que não foi Davi esse salmo, acho que foi os coraitas, né? Cânticos de Degraus, Salmo 121, né? Elevo meus olhos para os montes, de onde vem meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Né? Então a gente olha, né? Buscando ajuda, pede ajuda. O Salmo 120, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Espere, descansa, e Ele responde. Paulo, né, a gente for no Novo Testamento, né, tudo posso naquele que... Mas depois desses versículos, né, eu sofri perseguições, sofri injúrias, naufrágios, tive um sofrimento, uma vida totalmente conturbada. Mas ele falou, tudo posso naquele que me fortalece. Ele entregou todas as situações a Deus, descansando no Senhor, ele obteve, né, o êxito, o alento que Deus nos dá, o consolo do Espírito Santo que nos vem acalmar, né, essas tribulações que nós passamos. Descansar. Muito bem. Pastor Silvio de Oliveira. Então nós estamos aprendendo aqui que quando as coisas para nós vai de mal a pior, nós crentes, nós que entregamos a nossa vida a Jesus, nós em primeiro lugar devemos buscar o Senhor, Sim. descansar no Senhor. Sim. Além dos exemplos que os colegas nos trouxeram, Paulo, né, João, né? O irmão encontra algum outro personagem bíblico que possa nos ensinar como reagir quando as coisas vão de mal a pior? Não, a pior. Eu penso que nós, né, eu vejo Moisés, pastor, porque Moisés, Deus tinha um propósito na vida dele, só que ele não sabia como executar esse propósito de Deus na vida dele, tanto que ele já começou mal, né, já começou fazendo coisa errada, né, mas quando ele buscou a direção de Deus mesmo, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, então ele soube o que ele deveria fazer
para que o propósito de Deus fosse realizado na vida dele. Então eu acredito que quando as coisas realmente vão de mal a pior, porque nós não sabemos esperar muitas vezes e não sabemos muitas vezes buscar uma direção de Deus. Nós não entendemos e muitas vezes não queremos entender. Eu vejo até esse conceito de que as coisas vão de mal a pior quando existe uma murmuração, uma reclamação. A pessoa, poxa, oh Deus, eu estou esperando uma melhora, mas parece que não vem. Até um professor meu na faculdade, no seminário, ele fala sobre Salomão, quando ele escreveu lá Eclesiastes, né, que há tempo para ficar triste, há tempo para ficar enfermo, doente, tem tempo para tudo, né? Então, o conceito dele era que quando Salomão escreveu isso, que o sol vem para todos, né? É que ele estava de mau humor no dia, né? Então, mas só que eu imagino que ele não pensou que as coisas iam de mal a pior, né? Mas é um conceito que eu vejo que falta uma direção de Deus. E muitas vezes, como o pastor Silvio Martinez disse, nós não sabemos esperar, aguardar. E o Salmo 27:14, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, ele reforça, espera, pois, no Senhor. O que é esperar no Senhor? É aguardar na sua palavra, nos seus ensinamentos. Mas eu vejo até como uma prova, viu, pastor? Às vezes, quando vem na nossa mente, né? Por exemplo, nessa pandemia, parece que não parava. Todo dia tinha uma má notícia. Uma má notícia. Aí eu falava, Deus, será que não vai parar isso? Não é? Só que Deus sabe o que é melhor para todo mundo, né? Tanto para aqueles que ficaram como para os que partiram, né? Eu acredito até que tem pessoas que eu já imaginei, né? Por exemplo, meu sobrinho, filho do meu sobrinho, Gustavo, faleceu com 16 anos, né? Um tumor nas costas. Aí o que Deus falou? Que se ele, né? Porque a verdadeira vida nossa, pastor, não é essa aqui. Aqui nós estamos de passagem, a nossa verdadeira vida é a eterna. Então, muitas pessoas, Deus permite que elas partam desse mundo, né? E Deus permite, por quê? Porque talvez se ela ficar aqui nesse mundo, ela pode até se perder. Eu vejo que falta uma direção de Deus, de entendermos isso. Né? Mas quem sou eu para falar isso para o pastor Kenji? Vejam, colegas, né? Todos nós aqui somos pregadores da palavra e estamos aqui elaborando um sermão. Né? Entendi. O que fazer quando as coisas vão de mal a pior? Primeiro, buscar o Senhor. Segundo, descansar no Senhor. Terceiro, conhecer a vontade do Senhor. Os 3 pontos já estão aí. Os 3 pontos já estão aí. Só agora fazer o sermão. Cheio de carga. Pastor Edson, apesar de termos que buscar o Senhor, descansar no Senhor, conhecer a vontade do Senhor na situação que a gente está passando, Deus permite que a gente chore? Permite. Eu, há muito tempo, aprendi que o crente, ele sempre é feliz, mas isso não implica que um dia ele tenha tristeza. Quando nós perdemos um ente querido nosso, evidentemente nós vamos chorar. Claro, se nós não fizéssemos isso, no contexto humano, nós estaríamos, moralmente até estaria prejudicado. Mas Deus permite que a gente chore sim, né? Porque a tristeza é algo que pode nos atingir, né? Se perdemos eu, quando minha mãe faleceu, meu pai, eu chorei muito, né? Porque eu, entre aspas, eu era tido como o queridinho deles, né? Embora não fosse o filho mais novo. Mas eu chorei demais eu chorei, né? Mas isso não me tornou infeliz, por quê? Porque eu sabia para onde eles estavam indo. Sim, sim. Minha mãe, crente, meu pai, crente. Então, a gente sabe para onde vai, né? Seria muito mais preocupante se a gente não soubesse para onde eles estavam indo. Mas Deus permite que a gente chore sim. Aliás, é bom que a gente chore. Porque quando você chora, parece que você lava um pouquinho aquilo que estava preso em você. Então, realmente é bom que a gente chore sim. E eu vejo nisso aquilo que Jesus Cristo falou, né? O pastor Silvio Martinez já comentou. Quando Jesus Cristo diz que no mundo tereis aflições,
mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Por isso que nós temos que procurar. Né? Uma das coisas mais difíceis que tem é descansar no Senhor. Porque a gente quer ajudar. Sim. A gente fica cansado querendo ajudar. Sim, Né? sim. Você leva o papelzinho para o Senhor, ó, Senhor, está aqui, meu pedido. Pega, Jesus tende a mão, mas você continua ainda puxando. Não, deixa aqui comigo um pouquinho que eu ainda posso dar uma ajuda. Né? Você não abre o dedo e larga na mão. Né? Então essa é a nossa dificuldade em você, porque Hebreus fala sobre a fé. Né? Certeza daquilo que nós não vemos, convicção daquilo que esperamos. Né? Então a gente às vezes esquece, se prega sobre a fé, mas de repente você esquece de praticar aquilo que está colocado. Muito bem. Pastor Silvio Martinez, depois que Jó viu que as coisas iam de mal a pior, né? Cada notícia era pior do que a outra, aí o que é que ele fez? Ao ouvir isso, versículo 20 do capítulo 1, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça, sinal de tristeza, né? Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Então quando ele se levanta, rasga o manto, rapa a cabeça, é a tristeza. Né? Agora me explica qual é essa reação de Jó, né? O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a diferença de nós, cristãos, que cremos num Deus vivo, que está no controle de toda o mundo e a humanidade. Ele está no governo de tudo. E Jó, né, se rasgou suas vestes, se prostrou, se humilhou adorando a Deus. Né? Uma pessoa que não crê em Deus, que não crê em Jesus, que não crê no Espírito Santo, não faz isso. Nós somos consolados e confortados. Bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. É isso que Jó fez. E também em Tessalonicenses fala assim: em tudo dai graças. Ele derramou, sabendo que a vida dele estava nas mãos do Senhor, né? Tendo a absoluta certeza que Ele é o Criador e Ele que dá e Ele que toma para si a sua criação. E Jó fez isso. E foi fiel até o final e foi recompensado pela sua fé, fidelidade ao Deus que nós servimos. A diferença entre nós, cristãos, e as pessoas que não creem em Cristo é esta: nós reconhecemos em todas as circunstâncias nosso Deus, porque em todas as circunstâncias nós sabemos que Ele está no controle. Muito bem. Pastor Silvio, Jó reagiu assim, né? Sim. Conforme o pastor Martinez está nos ensinando, mas ele não blasfemou contra o Senhor, né? Sim. Porque se ele blasfemasse, ele morreria, né? Sim. Ele não blasfemou, mas ele reclamou. A gente vê que depois com os amigos dele, ali, que vieram, ele acabou abrindo o coração dele, reclamou o dia que ele nasceu, etc. e tal. Entendi. Reclamar pode? Na verdade, eu penso assim, não é que pode reclamar. Deus conhece o coração, nosso coração, pastor. Eu penso que Ele conhece e Ele sabe, não que Ele dá esse direito para nós, né? Ele fala assim, não, eu permiti isso, mas você tem o direito de reclamar. Entendeu? Eu acredito que tanto que depois Ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço de contigo andar. Então, ele reclamou porque ele não tinha entendimento do que estava acontecendo com ele. E muitas vezes acontece conosco. Acontece alguma coisa, nós não estamos entendendo na hora, nós não entendemos. Mas depois nós vamos entender. Que Deus sabe o que é melhor para nós, pastor. Então, ontem mesmo... Mesmo perdendo os filhos, mesmo perdendo tudo, Deus sabe o que é melhor para nós. Ele sabe, tanto que, assim, o que faltou na vida de Jó, imagina assim... Jó,
ele sofreu mais pela família do que por ele mesmo, eu acredito. Porque Jó, ele, com certeza, ele amava a sua esposa, ele tinha uma vida tranquila, né? Então, amava seus filhos, com certeza ele amava seus funcionários, né? Porque quantas más notícias o pastor leu aí, veio tudo de uma hora para outra assim, Então ele não entendia na hora, ele não entendeu. Eu acredito que Deus até entendeu a murmuração dele, pastor, porque ele era um homem íntegro. E que integridade que é essa de uma pessoa que reclama? Que integridade que é essa? Eu creio que é no seu espírito, né? Na sua integridade, na sua personalidade, eu digo. Na sua personalidade, no seu caráter. Ele era um homem íntegro no seu caráter, mas não que ele não era sujeito... Era um ser humano. Era um ser humano, era sujeito a falhas, como nós. Né? Quem de nós também, no nosso perrengue, como o pastor Edson já disse, já sofremos, né, coisas que a gente não entende. Eu mesmo, nessa pandemia, eu achei que ia morrer. Né? Eu peguei, comentei até com os irmãos da igreja, né? Falei assim, olha, eu acho que eu fui no fundo do poço, mas só que Deus falou assim, não, ainda tem mais para baixo ainda. Tem até rachadura ainda. Ainda tem ainda mais para baixo. Então, nós não entendemos. Na hora a gente não vai entender. Por isso que eu gosto de Romanos 8:21. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Ou seja, eu vejo que Jó, ele teve todo esse sofrimento, mas Deus tinha um propósito na vida dele. Hoje ele é uma referência para nós. Uma referência, né, de quem sofreu e venceu, e Deus o abençoou duplamente. Muito bem. Pastor Edson, aproveitando a palavra do pastor Silvio de Oliveira, todo perrengue, essa situação das coisas irem de mal a pior, todo perrengue, tem um propósito? Eu vejo que sim. Eu vejo que sim. Eu vou voltar àquele exemplo que eu dei do oficial do rei, que teve o filho curado. Na minha visão, o propósito de Deus é que naquela família teve a cura física, mas teve uma cura espiritual ali também. Porque no final do versículo diz, toda a sua família creu. Com certeza os servos deles também creram, porque eles viram o milagre. Então eu vejo assim, Deus é soberano, e Ele sempre tem um propósito para as nossas vidas. Nesse propósito, Ele não vai abrir mão, né? Então, Deus também, Ele não vai desistir de ninguém. Então, aquele homem, quando viu de Jesus que o filho dele estaria vivo, ele saiu direto, acho que nem falou obrigado para Jesus. O texto diz que ele foi, né? Teve encontro com os servos, lá teve a boa notícia que o filho... Lá sim, praticamente foi a conversão dele, porque até então ele acreditava. O acreditar não significa que você é salvo, né? Mas naquele momento ele passou então a crer que realmente o milagre foi feito, então creu. E quando chegou em casa, imagino eu, o texto não diz, mas eu entendo que foi uma festa dele encontrar a criança viva, a esposa dele contente, os servos também contentes, e lá o texto diz que aconteceu salvação naquela casa. Então o propósito que Deus nos coloca é sempre algo que vai além das nossas ideias, além dos nossos pedidos. Cada um de nós aqui sofremos por perrengues, mas quando nós vimos aquilo, o milagre acontecer, nós vamos avaliar realmente que foi um crescimento nosso, especialmente na parte espiritual. Nós aprendemos a descansar, né? Não ficamos mais cansados, né? Nós aprendemos a entender que Deus é soberano em nossa vida. E quando está tudo correndo bem, parece que a gente fala, né, eu só sou salvo. Precisamos reconhecer que além da salvação, temos que entender que Ele é o nosso Senhor. Não é só nosso Salvador, é nosso Senhor também. Muito bem. Pastor Silvio Martinez, a propósito de Deus em todas as nossas crises, né? Mesmo quando as coisas vão de mal a pior, sempre tem um propósito de Deus. Mas nem sempre a gente vai saber qual é esse propósito. O que fazer quando a gente não sabe, sabemos que tem um propósito, mas a gente não sabe qual é esse propósito? O que fazer?
O que fazer em relação quando a gente é atacado? A gente fala algumas assim, coisas. eu não sei por que está acontecendo isso. Isso. Eu sei que Deus tem um propósito, mas eu não sei por quê. Como o caso de Jó, né? Eu não sei por quê. Confiar. Confiar em Deus, entregue teu caminho ao Senhor. Confie nele. Porque nós temos os nossos planos. E Deus sabe qual é os nossos planos melhor para que a glória dele seja manifestada. Então nós fazemos nossos planos, mas que Deus é que decreta. Ele que bate o martelo. que tem a última A palavra. última palavra é de Deus. Então, o propósito de Deus em nossas vidas é quando, mesmo contrariado a nossa vontade, a nossa carne, nós enfrentamos essas dificuldades. E sabemos que mais para frente nós vamos saber a razão deste propósito que Deus nos deixou passar, por algumas tribulações, como nós vimos no caso de Jó. O propósito foi a salvação da família toda, e vendo todas as circunstâncias contrárias, e Jó venceu. Apesar de reclamar, humano como nós, reclamando ou não, nós temos que confiar em Deus, que o amanhã, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. O amanhã que Deus tem para nós é melhor, então temos que esperar, confiar e ter fé para que a gente possa alcançar o propósito dele, não aquilo que nós almejamos. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. É isso mesmo. O texto que foi citado. Pastor Silvio de Oliveira. Sim. O pastor Martinez diz que nós precisamos esperar, confiar, descansar. Sim. É fácil. Depois que a gente enfrenta uma tempestade, como Jó, uma coisa atrás da outra, parece que não para nunca. Eu vejo, o pastor está trazendo um estudo sobre Tiago, e Tiago 1,11 fala que todo homem, bem-aventurado o homem, o varão, a varoa que for provado, depois da prova receberá o galardão. Ninguém quer ser provado, pastor. Eu vejo como prova. Todo mundo quer receber o galardão. Quer receber o galardão, mas não quer passar pela prova. Quer receber o diploma, mas não quer fazer, entendeu? Então, eu creio que falta mesmo, assim, sabe, um entendimento da palavra, no sentido de saber esperar, aguardar. Mas, inclusive, tem, o pastor falou sobre planos, em Provérbios fala, do 16:9. Diz assim, eu vou ver aqui no celular, é mais fácil. O 16 diz assim que ao homem, olha, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor que determina os seus passos. Então, Deus sabe o que é melhor, Deus tem propósito em tudo na nossa vida. Só que muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus e achamos que é de uma coisa, isso que nós temos que valorizar. O meu filho, já está casado, já sou avô, tudo, mas desde quando ele começou a trabalhar, que ele parou de estudar, aí o primeiro carro foi eu que dei para ele. Só que ele não dava valor. Então, quando as coisas vêm muito fácil na vida da gente, pastor, eu acho que a gente não valoriza. Sabe, fala assim, eu ganhei, se perder, foi ganhado mesmo, Então, eu acredito que na vida nós temos que lutar por aquilo que a gente quer. Jó, ele tinha tudo o que ele quis, só que eu creio que não foi fácil. Ele era um homem íntegro, um homem que temia a Deus. Deus o abençoou. Só que como aquele jovem lá de Lucas 18, sempre te falta alguma coisa. Sempre vai faltar algo na nossa vida que precisa ser preenchido. Agora, não tem que ser preenchido da forma que nós queremos, mas da forma que Deus quer. Então, esse é o propósito de Deus, que muitas vezes nós não entendemos. Aquele jovem de Lucas 18, Deus que só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem e terás, a certeza. E o coração dele estava onde? Nas riquezas. Então, Jó não. Jó, embora ele tivesse tudo, o coração dele não estava nas riquezas. O coração dele estava em quem? Em Deus. Em Deus. Entendeu? Por isso que eu vejo importante. Deus tem propósito em tudo, até nos sofrimentos. O duro é entender, não é fácil.
Né? Se fosse fácil, até comentei com o pastor Edson, né? Se fosse fácil, até o pastor Edson faria. Trocadilho, fez um trocadilho aí. Porque o sobrenome, viu? O sobrenome, pastor Edson, Faria. Né? Muito bem. Uma das reações mais impressionantes para mim nas escrituras, de alguém que enfrentou de mal a pior, foi a mulher sunamita, né? Atendida pelo profeta Eliseu. Você se lembra que ela não podia ter filhos, aí veio um filho, né, conforme a profecia de Eliseu. Aí um dia esse menino estava no campo, aí tomou uma insolação, reclamou que estava com dor de cabeça, o pai mandou o menino para casa, o menino ficou no colo da mãe e morreu no colo da mãe. A reação dela é impressionante para mim, porque uma mulher comum, vamos assim dizer, né, sairia já gritando, chorando, né, me ajuda aqui, me ajuda, tá, não sei o que. Né? Não, ela pega o corpo do menino, deposita no quarto do profeta Eliseu, fecha a porta, vai até o marido, não conta o que aconteceu, só fala que quer uma montaria para ir ao encontro do profeta. O marido fala, mas o que aconteceu? É alguma coisa especial? Tal? Não, tá, está tudo bem. Ela fala, está tudo bem. Aí ela vai lá 40 quilômetros em cima de um jumento, né? Sem parar. No meio do caminho, o Geazi, que era o discípulo de Eliseu, vê, né, a sunamita que está chegando. Eu falei, vê lá o que aconteceu. O profeta falou, vê lá o que aconteceu. Aí ele vai na direção da mulher, fala, e aí, tudo bem? Está tudo bem. Né? Só quando ela chega diante do profeta, é que ela agarra as pernas do profeta e chora profundamente. Né? Essa reação dela chama muita atenção. Né? Até chegar o profeta, está tudo bem, está tudo bem, não conta nada a ninguém. Mas quando está diante do profeta, ela desaba. Interessante que quando existe essa frase de mal a pior, é uma conotação de uma pessoa que não tem esperança. Exato. Embora estava... Que mata a esperança. Mata a esperança, embora a situação era para que de mal a pior, mas ela, não, está tudo bem. Inclusive até o meu filho, né, aproveitando agora, nem ninguém sabe aqui, e nem a igreja sabe, meu filho está com Covid. Lembra que aqui está sendo transmitido. Não sei, mas o meu filho, né, ele me autorizou a falar. Né, ele pegou Covid. Agora? Agora. Né, domingo, né, terça, domingo, se sentiu mal, foi pro hospital, fez o teste lá, Covid. Deu positivo. Aí, não só nisso, pastor, várias situações, por isso que eu falo assim, tudo é um aprendizado na vida. Né? Para a gente não se desesperar, se nós temos esperança em Cristo, nós temos que saber que as coisas, embora pareçam que vão de mal a pior, nós temos que ter uma esperança que uma hora vai melhorar. Né? Eu falo assim, no reino espiritual, né? Porque o mundo, a palavra de Deus, que o mundo jaz no maligno. Nós não temos que ter esperança no mundo, ter esperança em ninguém. A nossa esperança tem que estar no nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É interessante, né, pastor, que estava olhando aqui na carta de Paulo aos Romanos, quando ele está falando sobre Abraão, no capítulo 4, versículo 20, ele vai dizer assim, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. É interessante porque eu tenho isso ainda como mistério, mas nada vem além das nossas forças. Sim. Por alguns problemas que nós passamos, pastor, que a gente conhece, há 2 anos atrás, eu estava vendo como se realmente tivesse acabado. Né? Não tem... Estava no fundo do poço e lá que eu descobri que ainda tinha um subsolo. Mas o tempo de Deus, ele é tão soberano que ele permitiu com que nós sobrevivêssemos nesse período todo para que ele pudesse dar o seu milagre, vamos dizer assim. Né? Então, assim como Abraão falou isto, essa viúva também disse que estava tudo bem. É difícil numa hora de perrengue
falar como o pastor Silvio costuma falar, descansar. Né? A gente quer ficar mais cansado. Mas aí que você tem que ter a convicção de que Ele é soberano e está no controle de todas as coisas. Muito bem. Então, um resumo geral aqui do que fazer quando as coisas vão de mal a pior, até uma sugestão de sermão para cada um de nós, não é? Primeiro, nós temos que buscar o Senhor. Segundo, temos que conhecer, descansar no Senhor. Temos que descansar no Senhor. E terceiro, conhecer a sua vontade. Né? Isso nos ajudará, então, a enfrentar aquilo que está indo de mal a pior. Nosso programa está chegando ao fim. Eu quero, neste momento, separar para a nossa intercessão. Se você tem algum pedido de oração, se você quer colocar diante do Senhor a sua situação, de repente você está passando por isso, de mal para pior. Então esse programa foi ao encontro da sua necessidade e queremos orar por sua vida, para que Deus te fortaleça, possa abrir os seus olhos e possa você então ter forças para descansar e aprender qual é a vontade do Senhor nessa situação. Nós vamos convidar o pastor Edson de Faria para que nos represente diante do trono de Deus e você pode, juntamente com ele, acompanhar e concordar com sua oração. Pastor. Okay. Maravilhoso e excelso Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Amém, Senhor. porque ela é viva e eficaz. Sim, Deus. Ela pode, de todas as formas, ó Deus, ela realmente está nos ensinando o como devemos proceder. Sim, Deus. Assim, ó Pai, nós colocamos diante de Ti aquilo que nós estamos aprendendo. Primeiramente, ó Deus, a buscar ao Senhor em primeiro lugar. Sim. Que o Senhor possa também estar nos direcionando, Senhor Pai, para descansarmos no Senhor. Porque não temos outra condição, não temos outra coisa a fazer, a não ser buscá-lo e estarmos realmente descansando no Senhor. Assim, ó Pai, nós não sabemos o que cada um daqueles que nos assistem, nos ouvem, estão passando. Mas uma coisa nós sabemos, o Senhor pode cuidar deles nas conchas das suas mãos. Sim, Deus. Por isso, ó Pai, seja qual problema for, qual tribulação for que estiverem passando, que estejam colocando isto diante do Teu trono. Sim, Deus. E sabendo, ó Pai, que o Senhor com certeza não está só ouvindo, mas já tomando as providências que cada um precisa. Sim, Deus. Por isso nós já podemos orar também agradecidos, Sim, Senhor. porque sabemos, ó Deus, que tudo vai contribuir para o bem daqueles que te amam. Amém, E assim Deus. nós podemos orar agradecidos, porque estamos orando em nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Graças a Deus. Pastor Silvio Martinez, suas considerações finais. Eu sempre pego, como que é de papo com a Bíblia, o nosso manual de fé e prática é a Bíblia. Um texto bíblico está em Romanos também, capítulo 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, será angústia, perseguição, fome, privação, ou perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Mas, em todas as coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você é vencedor em Cristo Jesus. Amém. Amém. Pastor Edson. Eu faço minhas palavras do pastor Martinez. Né? Realmente é isso que temos que fazer realmente. Mas buscar realmente, como diz a palavra de Deus, buscar primeiramente o reino dos céus, o reino de Deus. Então, busque realmente a Jesus Cristo, que Ele pode estar e está disponível sempre. Não precisa marcar entrevista com Ele, não. Ao momento que você precisar, se debruce diante dEle, se incline diante dEle e exponha tudo aquilo que você estiver pensando e precisando. E com certeza, a seu tempo, Ele vai se revelar e vai dizer: filho, estou ouvindo a tua oração e estou te atendendo. Deus te abençoe. Amém. E só podemos falar graças a Deus. Né? Amém. 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 Pastor Silvio de Oliveira. Muito bem, é com uma satisfação tivemos esse programa de Papo com a Bíblia, e a palavra que eu quero deixar
final para vocês que nos acompanham é que Jesus é tudo na nossa vida. Então, Ele é a solução para os seus problemas, para que, não que você vá de mal a pior, mas para que você a cada dia melhore, né, na sua vida, na palavra, e que Deus continue te abençoando. Muito bem, queremos agradecer a você pelo carinho da sua audiência. Convidamos você para que esteja conosco no próximo programa, se assim o Senhor permitir. E estendemos o convite para que visite a nossa igreja também. Deus abençoe e até lá.